Não permitirei, não permitirei que seja absorvida pelo trabalho a ponto de me esquecer de Deus. Passarei todos os momentos livres aos pés do Mestre oculto no Santíssimo Sacramento. É Ele quem me ensina desde os meus mais tenros anos. Escreve isto: antes de vir como justo juiz, venho como Rei de misericórdia. Antes de vir o dia da justiça, no céu será dado aos homens este sinal. Toda a luz se apagará no céu e haverá uma grande escuridão sobre a terra. Então aparecerá o sinal da cruz no céu, e, dos orifícios onde foram pregadas as mãos e os pés do Salvador, sairão grandes luzes que, por algum tempo, iluminarão a terra. Isso acontecerá pouco antes do último dia. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Vilnius, 2 de agosto de 1934. Na sexta-feira, após a Santa Comunhão, fui transportada em espírito diante do trono de Deus. Aí vi as potestades celestiais que, sem cessar, adoram a Deus. No fundo do trono vi uma luz inacessível às criaturas, onde entra apenas o Verbo encarnado como mediador. Quando Jesus entrou naquela claridade, ouvi estas palavras: escreve logo o que estás ouvindo. Sou Senhor pela minha essência e não conheço ordens nem necessidades. Se chamo as criaturas para a existência, é pelo abismo da minha misericórdia. Nesse preciso momento reconheci que eu estava na nossa capela, como antes, no meu genuflexório. A Santa Missa estava chegando ao fim. Já tinha anotado estas palavras. Quando vi o meu confessor e quanto devia sofrer por causa dessa obra que Deus está realizando através dele, fiquei atemorizada por um momento e disse ao Senhor: Jesus, essa obra é vossa. Por que então procedeis com ele dessa maneira? Parece que lhes criais dificuldades e ao mesmo tempo exigis que ele a faça. Escreve que, dia e noite, o meu olhar repousa sobre ele, e se permito essas contrariedades, é só para multiplicar os méritos dele. Não recompenso pelo bom êxito, mas pela paciência e pelo trabalho suportado por minha causa. Vilnius, 26 de outubro de 1934. Na sexta-feira, quando vinha com as educandas do jardim para o jantar, faltavam 10 minutos para as 6 horas. Vi Nosso Senhor sobre a nossa capela, da mesma maneira como o tinha visto pela primeira vez, como está pintado naquela imagem. Os 2 raios que saíam do coração de Jesus cobriam a nossa capela e a enfermaria. Depois a cidade toda, espalhando-se lentamente pelo mundo inteiro. Isso durou talvez uns 4 minutos e desapareceu. Uma das meninas, que vinha junto comigo, um pouco atrás das outras, viu também esses raios, mas não viu a Jesus e não sabia de onde saíam esses raios. Ficou muito impressionada e contou às outras meninas. Estas começaram a rir dela, dizendo que ela devia ter imaginado alguma coisa, ou talvez fosse luz de algum aeroplano. Ela, porém, teimava e dizia que nunca na sua vida tinha visto raios como aqueles. Quando as meninas lhe diziam ainda que talvez fosse algum refletor, ela respondeu que conhecia a luz de um refletor. Raios assim ela nunca tinha visto. Depois do jantar, essa menina veio falar comigo e disse-me que ficara tão impressionada com esses raios que não podia acalmar-se. Permanecera falando disso sem cessar, e no entanto não viu Jesus. E sempre me lembrava desses raios, colocando-me numa situação embaraçosa, porquanto não podia lhe dizer que eu tinha visto Jesus. Eu rezava por essa pequena alma para que Deus lhe concedesse as graças de que tanto necessitava. Alegrou-se o meu coração pelo fato de que o próprio Jesus se dá a conhecer na sua obra,
embora tivesse grandes dissabores por esse motivo. Por Jesus, tudo se pode suportar. Quando estava na adoração, senti a proximidade de Jesus. Pouco depois, vi Jesus e Maria. Essa visão encheu de alegria a minha alma e perguntei ao Senhor: Jesus, qual é a vossa vontade sobre o assunto que o confessor me mandou perguntar? Jesus me respondeu: é da minha vontade que ele permaneça aqui e que não se dispense por própria iniciativa. E perguntei a Jesus se poderia ficar essa inscrição: Cristo, Rei de Misericórdia. Jesus me respondeu: sou o Rei de Misericórdia, mas não disse Cristo. Desejo que, no primeiro domingo depois da Páscoa, a imagem seja exposta publicamente. Esse domingo é a festa da misericórdia. Pelo Verbo encarnado, dou a conhecer o abismo da minha misericórdia. Só para esclarecer um pouquinho aqui, Jesus não disse o Cristo, Rei de Misericórdia. Ele disse o Rei de Misericórdia. Então a palavra Cristo não entrou na fala dele. Tá? Por admirável desígnio, tudo começou como o Senhor havia exigido a primeira honra, como o Senhor havia exigido. A primeira honra que a imagem recebeu das multidões foi no primeiro domingo depois da Páscoa. Durante 3 dias, ela ficou exposta publicamente e recebeu a honra dos fiéis, pois estava colocada em ostra brahma, na parte alta da janela, e por isso podia ser vista de muito longe. Em Ostra Brahma era comemorado solenemente, por esses 3 dias, o encerramento do jubileu da redenção do mundo, os 1900 anos da paixão do Salvador. Agora vejo que a obra da redenção está ligada com a obra da misericórdia, que o Senhor está exigindo. Certo dia, vi interiormente o quanto terá que sofrer o meu confessor. Os amigos te abandonarão e todos se oporão a ti. As forças físicas diminuirão. Eu te vi como um cacho de uvas escolhido pelo Senhor e jogado no lagar dos sofrimentos. A tua alma, Padre, em certos momentos estará cheia de dúvidas no que se relaciona com essa obra e comigo. E vi como se o próprio Deus se lhe opusesse e perguntei ao Senhor: por que assim procedia com ele, como que dificultando o que lhe ordenara? E o Senhor disse: procedo assim com ele para testemunhar que essa obra é minha. Diz-lhe que de nada tenha medo. O meu olhar está voltado para ele dia e noite. Haverá tantas palmas na sua coroa quantas almas se salvarem por esta obra. Não recompenso o bom êxito no trabalho, mas o sofrimento. Ó meu Jesus, só vós sabeis quantas perseguições estou sofrendo, apenas porque vos sou fiel e porque me atenho firmemente às vossas exigências. Vós sois a minha força, sustentai-me para que sempre cumpra fielmente tudo o que de mim exigis. Por mim mesma nada posso. Mas se vós me amparardes, nada significam todas as dificuldades. Ó Senhor, bem vejo que, desde o primeiro momento em que minha alma recebeu a capacidade de conhecer-vos, a minha vida é uma contínua luta e cada vez mais acirrada. Todas as manhãs, na meditação, preparo-me para a luta, que dura o dia todo, e a Santa Comunhão é a garantia de que vencerei, e assim acontece. Tenho medo do dia no qual não tenho a Santa Comunhão. Esse pão dos fortes me dá toda a energia para levar adiante essa obra, e tenho coragem de cumprir tudo o que o Senhor exige. A coragem e a força que estão em mim não me pertencem, mas sim àquele que mora em mim, a Eucaristia. Meu Jesus, quão grandes são as incompreensões,
Algumas vezes, se não fosse a Eucaristia, eu não teria coragem de ir adiante por este caminho que me indicastes. A humilhação é o meu alimento cotidiano. Compreendo que a esposa deve assumir tudo o que diz respeito a seu esposo, e, portanto, a sua veste de ultrajes deve recobrir-me também. Nos momentos em que muito sofro, procuro calar-me, porquanto não confio na língua, que, em tais momentos, tem a tendência de falar de si mesma, e ela deve servir-me para glorificar a Deus por tantos bens e dons que me concedeu. Quando recebo a Jesus na Santa Comunhão, peço-lhe com fervor que se digne curar a minha língua, para que não ofenda com ela a Deus, nem ao próximo. Desejo que a minha língua incessantemente glorifique a Deus. Grandes são os erros cometidos pela língua. A alma não atingirá a santidade se não tomar cuidado com a sua língua.